Muito bem, meus queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Estamos começando o nosso encontro na madrugada com Deus. Hoje, segunda-feira, a última semana do mês de abril. Os últimos dias, na verdade, né? Os últimos dias do mês de abril, 27 de abril de 2026. E aqui estamos nós em mais um encontro na madrugada com Deus. Encontro esse que nos motiva a estarmos buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica, a promessa do Espírito Santo. Lógico que esse é só um começo, mas você precisa estar em comunhão constante com Deus ao longo do dia. Saindo daqui, você já vai fazer a sua lição, já vai fazer o seu momento, se já ainda não teve, mas ter o seu momento com Deus, sua vida pessoal com Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos nessa caminhada de madrugada com Deus. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês ao longo deste dia. E para começarmos o nosso encontro, a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje, eu quero convidar para orar conosco meu irmão Valadão, José Valadão. Bom dia, meu amigo. Abra seu áudio aí, por gentileza. Pode abrir, que tá liberado aí para você. Bom dia, irmão. Como é que está o senhor? Bom dia, irmãos. Graças a Deus também. E vocês aí? Nós estamos bem, né? Na medida do possível, com nossas Igual lutas, papai. Mais do que nossos. eu recebo mais do que eu mereço. É isso, melhor do que eu mereço. Como é que tá a irmã Oi. Gerlânia? Tá bem? Oi? A irmã Gerlânia tá bem? Graças a Deus, tá bem também. Tá ali no outro grupo ali. Pronto, dá um abraço carinhoso na irmã aí, tá certo? Meu querido, eu quero convidá-lo para que o irmão ore conosco, nos apresente este grupo a Deus nesse momento. Esse Você? é, quando o Pai quer nós temos que agradecer por essa oportunidade, temos ter dado. Estamos aqui mais uma vez com vida, com saúde, para te buscar, Senhor. Obrigado que até aqui você tem nos ajudado. Eu venho aqui, Senhor, te pedir que venha abençoar este grupo de oração da madrugada. Venha abençoar nosso irmão Mário, também sua família. Venha abençoar também os pastores, também. Abençoar também a tua igreja. E também te peço, Senhor, derrama sobre nós o seu Santo Espírito, Pai, para que venhamos nos transformar, ser guiados por ti. Me dê um dia tranquilo na tua companhia e nos fortalece cada dia a nossa fé. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Fica na paz desse Deus maravilhoso. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar louvores a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero cantar com vocês essa música aqui, ó. Beijar meu Jesus. Eu quero beijar Jesus, viu, Elisama? Dar um abraço carinhoso nele, passar uma eternidade abraçando ele. É o que nós vamos cantar agora. Deixa eu ver onde é que está aqui. Oxe, sumiu? Aqui, pronto. Vamos louvar o Senhor com alegria. Pense nesse momento especial, queridos, onde você vai ter a oportunidade, nós teremos a oportunidade de dar um abraço carinhoso em Jesus. Preste atenção nesse louvor, porque ele é muito bonito. Eu sei que este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprir.
encontrá-lo por morrer na Chega de pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nessa terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Transformação é necessária. Se quisermos ver Jesus no encontro pessoal, vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Lá no céu com Cristo, contando histórias para nós, e os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beijar meu Jesus, por morrer na cruz. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Eu também quero, eu tenho certeza que o irmão Ademir, que a irmã Elisama, todos nós que estamos também queremos abraçar e dar aquele abraço em Robson. Um abraço, um beijo, ficar olhando o rosto dele. Nós teremos uma eternidade para fazer isso. Não perca nunca essa esperança. Um dia nós vamos poder abraçar o nosso Jesus pessoalmente, agradecer pessoalmente. Nós vamos convidar alguns amigos. Irmão Ademir, o senhor é um deles, que vai estar conosco em oração nesse momento. Pode abrir seu áudio, por gentileza. Pronto. Bom dia, irmão Ademir. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, graça e paz em Cristo Graça Jesus. e paz em Cristo. O senhor também, né? Bem, graças a Deus. Amém. Quero convidar meu irmão Egídio. Egídio, bom dia, amigo. Você também, Egídio? Bom dia, irmão Mário. Tudo bem com você? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Quero convidar meu irmão Paulo, lá de Itiúba, homem de Deus. Bom dia, Paulinho. Você é uma potência, Paulo. Pode abrir seu áudio aí, Paulo. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, meu irmão. Você também? Em nome de Jesus. Amém. Que bom tê-lo aqui, Paulo. Seja bem-vindo, viu? Deus Amém. abençoe. Bem, meus irmãos, Ademir, Egídio e Paulo, vocês vão orar nesse momento. O Ademir ora pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia para a Igreja de Deus de um modo geral. Interceda por esse
essa necessidade nossa, viu, irmão Ademir? O batismo do Espírito Santo. Egídio, ore pelo Espírito do Varal, que ali estão muitos pedidos, apresente a eles, cada um deles ao Senhor nosso Deus. E Paulo, amigo, ore por aqueles filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Aqui entre nós há pais e mães que criaram seus filhos no caminho do Senhor, hoje eles estão desviados. Ore por esses filhos, Paulo, para que o Senhor traga-os de volta enquanto há tempo, tá bom? Começando pelo irmão Ademir, depois Egídio, depois o irmão Paulo. Amém. No Salmo 40, versículo 1, está falando assim: ó, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, clamando a tua misericórdia na vida de cada um de nós. Viemos te agradecer, Senhor, pela noite que o Senhor concedeu para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tivemos deitado e acordado por ti, Senhor. Principalmente o batismo do Espírito Santo para cada um de nós nesta hora, Pai. Entregando todo o nosso grupo nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade. Amém. Vem a ação do teu Santo Espírito para que tudo que for feito aqui, Senhor, agora seja feito e imbuído pelo teu santo e bendito nome. Abençoa, Senhor, a pessoa que irá puxar, Senhor, a tua palavra nesta hora. Que o Senhor tire o eu dele, Senhor, e coloque nele somente o Senhor. E que tudo que ele venha dizer seja inspirado em ti, Senhor. Perdoa os Amém. nossos, Senhor, nos dê um bom dia na tua presença. Abençoa os nossos irmãos em Cristo, aqueles que já estão aqui, aqueles que não chegaram, Pai, que quando eles chegarem, Senhor, ele também contemple a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Ajuda, Senhor, nós, em cada um de nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, concordamos em oração no teu servo, Pai. Também estamos aqui agradecidos pela tua proteção, por nos despertar nessa madrugada para entrarmos na tua presença. E agradecido também por estarmos aqui para estar prostrado de joelho, intercedendo, Pai, por todos os pedidos que se encontram ali no varal. Agradeço por eles que o Senhor já respondeu. Também interceder e entregar nas tuas mãos todos os que se encontram ali no varal. O Senhor conhece a cada pedido e a cada irmão que fez, também aquele irmão que o pedido está no coração. Então, Pai, visita e assim concede, Pai, as bênçãos a cada filho teu, porque a tua palavra diz que nós, como Pai, queremos dar o melhor ao nosso filho. O Senhor, como Pai de todos os filhos, quer dar o melhor, bem melhor do que o Pai daqui da terra quer nos dar. Então, Pai, nos conduz para que possamos entender que o Senhor quer que nós possamos ter a convicção e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E concede a petição de cada servo teu que pediram, de conforme a tua vontade, teu querer. E também, Pai, que sim, pelas famílias também, Pai. Todas as famílias, vai visitando, Pai, que tem pedido, que pede pelas famílias. Abençoa e cela a cada família, Pai, da tua igreja e a cada casamento, Pai. Teu nome seja glorificado e cada um coloque o Senhor no centro, para que venha ser mais que vencedor. Sabendo te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma noite de vida que está passando, mais um dia diante de nós. Obrigado pela tua presença. Nesse momento, Pai, o teu povo se encontra de joelhos, ajoelhado aos teus pés, para clamar para que o teu Santo e Divino Espírito alcance o nosso coração e dos nossos filhos, Senhor. Há muitos pais, muitas famílias aqui que têm os filhos afastados dos teus caminhos. Tu conheces cada um deles individualmente. Tu sabes a luta que tivemos todos com os nossos filhos. Então abençoa cada filho nosso, Senhor. Cada filho.
cada família que está aqui presente. Tu conhece cada pessoa. E nós queremos te pedir pela tua graça que tu alcance a cada coração, a cada filho que está afastado dos teus caminhos. Abençoa, Pai. Nós queremos estar contigo nos céus, nós juntos, toda a família. Então abençoa toda a família, abençoa todas as vidas, abençoa todo o teu povo. Toma-nos em tuas mãos, na tua graça, e que a tua presença seja constante em cada coração, Senhor. Tu tens o poder de mover pelo teu Espírito. Então abençoa e move cada vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus queridos irmãos. Obrigado, Imodemi, Márcio, Egídio e Paulo. Deus abençoe. Continue intercedendo, clamando ao Senhor pelos pedidos, pelos filhos, pelas famílias, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. E agora vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá aí alguns minutos para, junto com alguém, também apresentar a sua petição. Na verdade, você terá 10 minutos, né? Então, vamos ver aqui. A gente colocar 2 pessoas. Temos um grupo pequeno no momento. 2 pessoas, deixa eu ver se dá. Pronto. Salas liberadas, irmãos. Muito bem, estamos de volta, sala principal. Eu espero que você tenha aproveitado aí esses 10 minutos. Meu pastor Robson, muito bom dia. Graça e paz, homem de Deus. Tudo bem com a sua pessoa? Deixa eu estar liberando aqui seu áudio. Opa, bom dia, Mário. Bom dia a todos. Bom Estamos dia, meu aqui na luta. pastor. Amém. Seja bem-vindo. Deus abençoe, pastor. Tudo bem por aí, né? Tudo em paz. Márcio, meu querido, um abraço. Márcio Azevedo. Deus abençoe, homem de Deus. Ficou mais experiente, né? Mais velho não, mais experiente. É uma alegria tê-lo aqui conosco, Márcio. Deus abençoe ricamente, viu? Muito bem, queridos. Eu estou vendo aqui que o nosso orador não chegou. Mandei uma mensagem aqui para ele. Eu acho que ele está dormindo, nem viu ainda. Isso acontece, né, pastor Robson? Às vezes a gente convida alguém e a pessoa ou esquece ou não consegue acordar. Mas vamos lá. Pastor Robson, se o senhor tiver disponibilidade, a palavra está com o senhor. Senão a gente toca daqui mesmo, viu? Toque. Hoje eu quero ouvir toque. Pronto. Então vamos abrir a Bíblia, vamos fazer a nossa reflexão na narrativa do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 9. A cura de um jovem possesso. Marcos, capítulo 9. Vamos orar ao Senhor antes de lermos a palavra. Amado Deus, nosso bondoso Pai, aqui estamos, Senhor, nessa hora da madrugada, um pouco dos teus filhos, desejosos de estarmos buscando a tua presença neste momento, para que ao longo deste dia possamos continuar na tua presença. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Assim como nós, há muitos outros, assim cremos, que também nesse momento, em grupos diversos espalhados por este mundo, também estão buscando a tua presença nesse momento. Ouve o clamor de cada um deles, Senhor. Supre as suas necessidades. Enche cada um de nós com teu Santo Espírito. E não nos deixe em momento nenhum, Deus, passarmos este dia sem buscar a tua orientação. Ao abrir a tua palavra neste momento, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Traz o recado que o Senhor tem para nós e pelo Espírito Santo possamos vivenciar e colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos falar neste momento. Nós oramos ao Senhor, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós encontramos aqui no capítulo 9 a transfiguração, a vinda de Elias, a cura de um jovem, e aqui outras situações. Os discípulos, sal da terra,
Mas eu quero meditar com vocês a partir do verso 14, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, eu estou lendo o verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e o que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: por que estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo? Algumas versões falam: até quanto isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa narrativa de Marcos, ela é interessante. Você encontra ela também em Mateus e em Lucas. Mas aqui em Marcos você tem detalhes que não tem nos outros evangelhos. Aqui nós encontramos uma situação de um pai. Eu costumo dizer, queridos, que aqui nessa cura foram 2 milagres. 2 milagres. Vejam, observe que os discípulos estavam ali, saíram, Jesus deu ordem para eles, não agora, mas em outro momento, Jesus dava ordem para que eles saíssem de 2 em 2, em nome deles eles faziam milagres, iriam fazer grandes coisas. E eles saíram. Quando o verso começa dizendo que quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Jesus não estava aqui quando esse episódio aconteceu. Que episódio? Um pai, ele ouve de um Jesus que está fazendo milagres, de um Jesus que tem curado pessoas, o Messias, né? Esse homem não conhecia Jesus, ele ouve falar desse Jesus, ele tem um problema nas mãos e ele vai em busca da solução. Ele foi para encontrar com Jesus. Quem ele encontra? Os discípulos. E o pai conta para os discípulos o que aconteceu. Ele não foi para encontrar os discípulos, irmãos, ele foi para encontrar Jesus. Esse pai veio com o coração repleto de fé, de esperança, de que Jesus iria resolver o seu problema. Só que quem estava lá eram os discípulos. Os discípulos não resolveu o problema. E observe, queridos, que esse pai, ele, ao ver Jesus chegando, ele vai ao encontro, porque Jesus faz uma pergunta. Observe que Jesus, ao se aproximar, a multidão, ao ver Jesus, no versículo 15, tomada de surpresa, ele não estava lá, pastor Alves. Jesus não estava, ele estava chegando.
Irmãos, Jesus não estava lá. E ao chegar, ele viu a multidão viu Jesus e de surpresa correu para ele e o saudava. Então é nítido que Jesus não estava lá. Irmãos, essa mensagem, ela mostra que, pelo menos no meu ponto de vista, que um crente sem poder é um crente que envergonha o evangelho. Os discípulos receberam a autoridade de Jesus, eles saíram para pregar, para curar, para expulsar. Jesus deu autoridade para eles. Eles não estavam em dois, havia mais de um, havia mais de dois ali com eles. E o pai, quando chega ali e apresenta o problema, eles tentaram resolver e não conseguiram, irmãos. Eu me lembro, pastor Robson, uma certa feita, eu tinha pouco tempo de batizado. Eu acho que tinha 2 meses. Eu estava recém-batizado. Primeiro amor, é isso? Aquela coisa. Você está empolgado, fogo puro, né, Márcio? Você está embarrado, está motivado. E aí, irmão Araújo e irmão Francisco, que são os pioneiros da igreja adventista aqui em Camaçari, o pastor Robson conheceu esses homens, já descansam em Cristo. Tanto eles como suas esposas já descansam. E o irmão Francisco, o irmão Araújo, ele disse assim: irmão Mário, vamos ali fazer uma visita aí. E eu falei: vamos. Mas eles não disseram para mim o que era. Porque se eles dissessem, eu não teria ido, irmãos. Eu confesso a vocês que eu não teria ido. E nós fomos para a casa da irmã Maria Fraga. Não sei se o pastor Robson conheceu a irmã Maria Fraga. A irmã Maria Fraga tinha vários filhos que ela criou na igreja. E um desses filhos estava afastado. A filha mais velha, ela estava possessa. Irmãos, quando nós chegamos lá, ali nos 46, não é como é hoje o 46, o bairro, né? Era uma lama muito grande. A irmã Maria Fraga caiu na fé, ela fraquejou. A filha dela estava possessa, tinha bacia com água, tinha vela, tinha folha de arruda, essas coisas, né? Ela caiu literalmente na fé, desesperada, queria resolver o problema, e eu não sabia do que se tratava. Irmãos, quando nós nos aproximamos da casa, mais ou menos uns 50 metros, acho que até um pouco mais, a gente ouviu os gritos da menina possessa. E quando nós nos aproximamos mais, a gente ouviu ela gritar assim: não deixa esse povo entrar. Mas até então eu não sabia do que se tratava. Então, quando nós nos aproximamos, ele gritava: não deixa esse povo entrar, e xingava no cara palavrão. Aí que eu vim entender a situação que o irmão Francisco me jogou. Pastor Robson e demais irmãos, o irmão Francisco com autoridade, irmão Araújo, perdão, com autoridade, disse: irmão, tira tudo isso aí. O que é que a senhora está fazendo, irmão? Tira tudo isso aí. E aí a irmã jogou fora a bacia com água, expulsou aquele povo, o povo estava batendo na mulher lá. Eu não sei por que que as pessoas ficam espancando, dizendo que estão batendo no demônio. Na verdade, está machucando a pessoa. E aí, queridos, ela tirou aquele povo todo, irmão Araújo entrou, irmãos, minhas vísceras começaram a se contorcer, meus joelhos batiam no outro. Irmãos, crentes sem poder é uma vergonha, irmãos. E irmão Araújo entrou, irmão Francisco entrou, irmã Lúcia entrou, entrei por último, com medo. Eu estava com medo, irmãos. E de repente o bicho percebeu que eu estava com medo. Meu pai do céu, que vergonha. E ele partiu para cima de mim, pastor Robson. Irmão Araújo tomou a frente, pegou a minha Bíblia e disse assim: eu vi a primeira e a última estrela ser formada. Com a minha Bíblia na mão. Ó, irmão Araújo, irmão Francisco, irmã Lúcia, ele pegou a minha Bíblia e disse assim: eu vi a primeira e a última estrela ser formada. Eu conheço isso aqui de A a Z. Irmãos, quase eu saio correndo de lá, irmão. Irmão Araújo tomou a frente assim e disse: não viemos aqui para conversar com você. Eu viemos aqui por causa dessa alma que pertence a Cristo. Você aprisionou. Aí ele gritou assim: cantem um hino, bem alto, cantem um hino, gritando. A irmã Araújo disse assim: nós só louvamos o nome do Senhor Jeová. Só louvamos o nome do Senhor Jeová. Estendeu a mão assim e disse: em nome de Jesus, saia. Só isso, irmãos. Ela saiu de costa assim, pastor Robson, de costa, véio. Parecia um filme. Você já viu aqueles filmes de possessão, né? Eu já assisti muito. Hoje em dia,
Aliás, filme nenhum eu assisto mais. E ela foi jogada na parede. Irmão, só um instante aqui que a minha bateria está descarregando. Peraí. E quando ela levantou, já não era, ela não estava mais possessa. Por que que eu estou contando isso, irmãos? Porque Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder. E naquele momento, irmãos, eu fui uma vergonha para o Evangelho. Depois eu pedi perdão. Irmão, foi um negócio triste. Esse pai chega para os discípulos desesperado com um problema. Jesus não estava lá, ele foi para encontrar com Jesus. E os discípulos estavam ouvindo palavras de ordem, estavam discutindo, os fariseus aqui discutiam, no mínimo estavam dizendo, olha aí, que esse Messias é fajuto, é do Paraguai, é fraco, é um falso. Ou seja, estavam dizendo palavras de Deus, estavam discutindo com Jesus, com os discípulos, por causa do testemunho deles. Por causa do péssimo testemunho que os discípulos deram. Porque eles haviam expulsado demônios, eles haviam feito grandes milagres, eles voltaram com relatório dizendo: Senhor, os demônios saíram, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Mas nesse momento eles fracassaram, eles falharam, irmãos. Eu me lembrei aqui de uma outra situação, me permita rapidinho, irmãos. O professor estava dando aula, ia começar a aula de filosofia, e quando ele estava começando a aula na faculdade, um aluno levantou a mão e disse assim, pastor, ou professor, a filosofia é uma matéria muito chata, começou a falar mal, precisa ser passado com mais entusiasmo, com mais dinamismo, com mais alegria. O professor disse, tudo bem, eu concordo com você. Ele pegou o piloto, chamou o aluno e entregou o piloto para ele. E disse, olha, a aula está com você, faça o que você quiser, a aula é sua. Ele saiu, ficou em frente à lousa, né, na faculdade, todo mundo olhando para ele. Ele estava com o poder da palavra na mão e não sabia o que fazer. Ficou uns 10 minutos olhando para a plateia, olhando para a classe, olhando para o professor. O professor sentou no lugar dele e naquele momento ele estava com o poder da palavra e não sabia o que fazer. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Mais importante do que buscar o poder é saber o que fazer com ele. Todos nós queremos o poder do Espírito Santo, mas eu pergunto, você está apto para isso? O que você vai fazer com esse poder? Nós temos o poder da palavra, nós temos o poder da oração, e muitos de nós nem sabemos orar, irmãos. Então, mais importante do que querer o poder do Espírito Santo é saber o que fazer com ele, para não envergonharmos como eu fiz, irmãos. Foi uma vergonha aquilo. Eu vou dizer mais, irmãos. Se você não estiver preparado para um momento desse, não vá, não. Nós temos um diácono aqui chamado Carlos. Pastor Robson conhece Carlos, o irmão o ex da irmã Maria José, o padre Clésto Cleiton. Ele é diácono do Jaraguá, aqui no distrito. Ele 11 e pouca da noite, ele tinha chegado do trabalho, uma mulher batendo na porta, gritando desesperada, irmão Carlos. Ele abriu, minha filha está possessa, homem de Deus, venha me ajudar, vamos lá, me ajude. Ele fez, irmão, vá que daqui a pouco eu vou. Esse daqui a pouco, pastor Robson, ele levou 1 hora. Ele ficou 1 hora orando, irmãos. A mulher voltou desesperada. Irmão Carlos, cadê o Senhor? Minha filha está morrendo, ela está possessa. E ele saiu, pegou a Bíblia e foi para lá. Isso aconteceu aqui no Gravatá. Quando ele chegou lá, aquela situação toda, novamente e tal, quando o demônio viu ele, o demônio, pastor Robson, quando viu ele, gritou assim, você de novo? Aí largou o palavrão. Aí Carlos parou assim, como assim de novo? Aí ele disse, há 2 anos atrás você me tirou de uma pessoa assim, assim, lá em Juazeiro, o mesmo demônio conheceu Carlos. Ele ergueu as mãos e disse, em nome de Jesus, saia outra vez. Só isso, irmãos. Só isso. Sem alarde, sem conversa, sem aquela agonia, nada. Apenas isso, irmãos. Deus quer nos dar poder, irmãos. Está disposto a nos dar poder. O problema é que nós aqui não estamos dispostos a receber esse poder.
Esse pai encontra em uma situação difícil. Jesus se encontrou em uma situação difícil, irmãos. E esse pai foi para resolver o problema e eles ele estava não conseguiu porque os discípulos envergonharam Cristo. E Jesus perguntou o que estava acontecendo e no versículo 17, um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Ele começa a relatar: eu trouxe para ti, não foi para os discípulos. E o verso 18 termina dizendo assim: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, que eu expelisse, e eles não puderam. Que vergonha, queridos. Os discípulos envergonharam o nome de Jesus. Quantas vezes já não fizemos isso também na nossa caminhada, hein, Robson? Quantas vezes nós já não envergonhamos a Cristo por causa da nossa pouca fé, ou quase nenhuma fé? Porque se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, queridos, o Senhor disse que faríamos grandes coisas. Por que a gente não consegue fazer hoje, pastor Robson? Onde é que está? O Deus ainda é o mesmo, o Espírito Santo ainda é o mesmo. Os discípulos é que não são mais os mesmos, irmãos. Nós passamos pouco tempo com Jesus. Muito pouco tempo. E aqui Jesus fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E Jesus disse: eu trago ele para mim. Eles levaram, o Espírito imediatamente o agitou, o verso 20, e Jesus faz uma pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Irmãos, você acha mesmo que Jesus não sabia? Lógico, Jesus sabia. É a mesma coisa lá do Éden. Adão, onde é que você está? Jesus sabia onde Adão estava, irmãos. Mas por que ele perguntou? Ele queria ouvir de Adão a confissão: Senhor, eu fiz besteira, eu pequei. Mas ele joga a culpa para Eva. O Senhor pergunta a Eva, joga a culpa na serpente, quem pagou o preço? Jesus Cristo. Ele pergunta ao Pai, queridos, porque Jesus queria devolver ao Pai o que ele perdeu com os discípulos. Ele veio com o coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança. E aquele pai agora perdeu a fé em Jesus. Olha, eu posso provar o que eu estou dizendo. Na Bíblia, eu não, a Bíblia prova isso. Olha o que o verso diz, no versículo 21. Perdão. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes, eu estou lendo o verso 22, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, amigo, esse pai perdeu completamente a fé em Jesus, por causa da vergonha dos discípulos. Mas se tu podes alguma coisa, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus não repreendeu, Jesus não censurou, Jesus não criticou. Jesus respondeu com muito carinho: se podes, tudo é possível ao que crê. Eu fico imaginando, pastor Robson, as palavras de Jesus saindo dos lábios de Jesus, aquele pai que havia perdido a sua esperança, que havia perdido a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Olha o milagre, o primeiro milagre acontece aqui, queridos. Verso 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, isso é tremendo. Acontece o primeiro milagre. Acontece aqui o primeiro milagre. Jesus devolve para aquele pai a fé. Eu creio. E você conhece o resultado. Jesus dá ordem: sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Aqui acontece o segundo milagre, no versículo 26. E ele, clamando, agitando muito, saiu. O primeiro milagre foi Jesus devolver a fé daquele pai. Talvez seja esse o milagre que você e eu estejamos precisando hoje, queridos. Que Jesus reaviva novamente a nossa fé. Ah, Mário, mas eu não perdi a fé em Jesus, não. Eu sei, irmãos, mas essa fé precisa ser prática, precisa ser vivida, para que eu e você não venhamos nunca mais envergonhar o nome de Jesus. Porque uma coisa triste, Robson e pastor Robson e demais irmãos, é um crente sem poder quando envergonha Cristo.
O pastor William, eu acho que o pastor Robson conheceu, ele conhece. Pastor William, ele foi distrital aqui. Eu acho que ele ainda está na FADBA hoje, no IAN. O pastor William conta uma história interessante de um pai. Ele estava dando estudo bíblico a uma família. Aqui a gente já vai encerrando, irmão, já está. Ele ele estava fazendo prática em Simões Filho, ou perdão, em Feira de Santana. E ele estava dando estudo bíblico a uma família de evangélicos. E naquele estudo, naquela tarde de sábado, um dos filhos perguntou para o pastor: Pastor, a sua igreja tem poder? Ele disse: Tem. A igreja tem poder. Tem mesmo, pastor? Tem. A igreja adventista tem poder, que vem do céu. E aquela pergunta ficou ali, ele continuou o estudo, terminou o estudo. Quando ele ia saindo, ele disse que quando ele saiu, ele contou quando ele esteve aqui no nosso distrito. Quando ele saiu, que ia atravessando a rua, uma jovem, aparentando 15, 16 anos, se ajoelhou nos pés dele, agarrou as pernas dele e disse assim, olhando para ele: Você é pastor? E ele, assustado, né? Não esperava aquilo. Ele disse: Não, eu sou pastor. E a menina disse assim: Então ore por mim. E ajoelhada, baixou a cabeça, agarrada nos pés dele: Ore por mim, pastor. Nisso, o pessoal que estava estudando a Bíblia viu a cena, o filho aí gritou: Pai, mãe, corre! O pastor vai orar, vamos ver se ele tem poder. E foi juntando pessoas ali, porque todo mundo conhecia aquela menina, ela era possessa, ela tinha problemas mentais. E aí o pastor ficou ali numa situação, ele disse que ficou sem saber o que fazer, aí se ajoelhou, perguntou assim: Jovem, você quer que eu ore pelo quê? E ele disse que ela se levantou, olhou para ele: eu ouço vozes, eu quero matar as pessoas, eu sinto dor de cabeça, ore por mim. Aí se ajoelhou de novo. E ele disse que ficou numa situação, ele disse assim: Irmãos, a única oração que eu fiz, a oração dele foi assim, pastor Robson: Pai, Deus eterno, não me deixe envergonhar o teu nome, dá-me poder. Essa foi a oração dele. Ele colocou a mão na cabeça da menina, isso juntou a família que estava estudando a Bíblia, a juntar outras pessoas na rua e fizeram uma roda ao redor do pastor. Ele colocou a mão na cabeça e disse: Em nome de Jesus, saia. Só fez isso. Ela foi levantando devagarzinho. Ele disse que ela levantou-se lentamente e disse assim: Passou, pastor. Isso foi o suficiente. Ele disse que o resultado disso, irmãos, porque o tempo já acabou, toda aquela família se batizou em Feira de Santana. Toda a família se batizou. Outras pessoas que estavam ali ao redor, que viram a cena, começaram a estudar a Bíblia, irmãos. Muitas pessoas. Ele foi assistir o batismo, pelo menos umas 3 pessoas que viram aquela cena. Queridos, Deus quer nos dar poder, queridos. Como é que termina essa narrativa? No versículo 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui está a razão porque muitos de nós temos uma vida espiritual fracassada. Nós passamos muito pouco tempo com Deus. Você quer o poder do Espírito Santo? Você quer o poder de Deus? Passe tempo com Deus. Fuja de toda aparência do mal. Insista em estar o tempo todo na presença de Deus. Que o Espírito Santo nos encha do seu poder hoje para termos autoridade para pregar a palavra, queridos. Autoridade para viver o Evangelho. Autoridade para testemunhar de Jesus. Autoridade, se for preciso, para expulsar demônio, irmãos. O problema não é Deus. O problema não é o Espírito Santo. O problema não é a palavra. O problema somos nós, queridos, que não estamos vivendo como deveríamos. Que eu e você sejamos hoje transbordados do Espírito Santo, que Ele nos batize com seu poder, para que ao longo deste dia, queridos, nosso testemunho seja um testemunho para exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar, encerrando a nossa jornada de hoje. Deixa eu ver, aqui, está aqui.
Vamos louvar o Senhor, depois a gente volta com a nossa oração final. Cadê? Aqui. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Amém. Que possamos seguir a Jesus até o final, queridos, cheios do seu poder para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E aqui nós chegamos ao final dessa jornada de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma semana sob os cuidados deste Deus maravilhoso. Lembre-se, Jesus está desejoso de nos dar o seu poder. Seja um vaso cheio do poder de Deus. Vamos orar? Pai Santo, nosso querido Deus, em nome de Jesus, batiza-nos com o teu Santo Espírito, que sejamos instrumento ao longo desta semana, Senhor, para testemunhar do teu cuidado, do teu amor e levar esperança e salvação a tantas pessoas que precisam. Pai, não nos deixes envergonhar o teu nome. Já fizemos isso muitas vezes, Senhor, mas não queremos mais continuar entristecendo o teu coração, envergonhando, Senhor, o teu nome. Que o nosso testemunho seja de fato um testemunho que atrai as pessoas para o teu reino. Nos dê a tua paz, enche-nos da alegria e da certeza da salvação em Cristo Jesus. Batiza-nos com o teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados. Nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz, um ótimo dia
Deus abençoe ricamente a todos vocês. Um abraço. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais uma Madrugada com Deus.